Quero receber aqui o Mateus, a sua esposa, amém? Que diremos para o Mateus, irmãos? Seja bem-vindo, Mateus, a esposa, no nome santo do Senhor Jesus. Mateus vai estar ministrando a santa e preciosa palavra do Senhor. Vem aqui, Mateus, deixa eu te apresentar aqui. Mateus é um jovem abençoado, é auxiliar, né? Ninguém serve, e temos boa referência. E queremos abrir um espaço aqui para que você fique à vontade. Sinta-se aqui como a sua casa, que é a sua casa. Deixa Deus te usar como Ele tem te usado. Não, repreenda aqui, não segura, deixa fluir. Aqui é sua casa. Aquilo que Deus mandar você fazer, faça. Amém? Você vai usar esse microfone aqui e que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé para receber o mensageiro da palavra dessa noite, irmãos? Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, e é muito bom conhecer mais uma parte do povo que vai morar no céu. Amém? Quantos irmãos estão sobre os pés? Te convido a abrir comigo a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pela vida da liderança dos jovens e pela vida de cada um dos jovens que estão aqui nessa noite. Outros estão nos acompanhando pela transmissão. Louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa que me acompanha. Deus te abençoe, meu bem, e obrigado pelos cuidados que tu tem tido comigo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem do dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhe falou até ao romero, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz. Então somente até aqui, tomai os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, jovens, queridos companheiros, que saiu dos seus lares para estar aqui nessa noite, eu orava a Deus sobre o que pregar aqui nessa noite, e o Senhor me levou ao livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, que é um dos livros que eu acho impressionante, é um dos livros que eu mais leio na Bíblia, porque se formos analisar o livro de Atos, em uma comparação com os evangelhos, nós vamos perceber que nos evangelhos Jesus ensina, Jesus faz e ensina, mas aqui no livro de Atos a gente vai ver que os discípulos estão praticando aquilo que Jesus ensinou nos evangelhos. Então é algo fantástico esse livro. E a partir do capítulo 1, antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus vai deixar duas coisas aos seus discípulos. A primeira, Jesus vai deixar uma condição: ficai-vos em Jerusalém. A segunda, Jesus vai deixar uma promessa:
até que do alto sereis revestidos de poder. Então percebemos que Jesus deixa uma condição e Jesus deixa uma promessa, porque antes de qualquer promessa de Deus se cumprir na sua vida, você deve cumprir as condições, porque toda promessa vem acompanhada com uma condição de Deus. Por exemplo, a Bíblia dá a promessa de a porta abrir, mas ela dá a condição de nós bater. A Bíblia dá a promessa de Deus nos responder, mas ela dá a condição de nós clamar. A Bíblia dá a promessa de nós sermos, mas ela dá a condição de nós. Antes ele condiciona a promessa. E muitas pessoas às vezes questionam Deus, por que as promessas não estão se cumprindo na minha vida? Mas a pergunta nessa noite é: você está cumprindo as condições impostas a você? E aqui Jesus no capítulo 1 deixa a condição: ficai-vos em Jerusalém, mas também deixa a promessa: até que do alto sereis revestidos de poder. No capítulo 2, os discípulos cumprem a condição e Jesus cumprir a promessa, batizando todos eles com o Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, Pedro vai se levantar, Pedro vai pregar, e a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se converteram ao Evangelho, e agora a igreja apostólica tem o seu início, tem seu princípio. No capítulo 4 e no capítulo a igreja vai ganhar proporção, vai crescer. Do capítulo 5 e no capítulo 6, tamanho foi esse crescimento, que a Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos tiveram que escolher do meio da multidão 5 diáconos, varões íntegros, cheios do Espírito Santo, que pudesse auxiliar eles para cuidar das viúvas e também para pregar a palavra. Só que no capítulo de número 7, um dentre esses que foram escolhidos, ele vai ganhar destaque, ele vai se destacar no capítulo 7, porque Estevão possuía 2 características que os jovens da igreja atual. A primeira característica que Estevão tinha: Estevão era cheio de conhecimento. Em um sermão só de Estevão, nós vamos ver ele pregando desde Abraão até Malaquias. E a segunda característica que Estevão possuía, ele era cheio do Espírito Santo. Então note-se que Estevão era um jovem equilibrado. Estamos vivendo uma geração que a nossa juventude está meio que desequilibrada. Uns têm conhecimento demais, mas são vazios de poder. Outros têm poder demais, mas é vazio de conhecimento. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Deus vai levantar aqui uma geração de jovens equilibrados, cheios de conhecimento, sim, mas também cheios do Espírito Santo. Agora no capítulo de número 8, Saulo vai se levantar. Saulo se levanta como um carrasco da igreja em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que Saulo ele entra nas igrejas, eles invadem as igrejas, arrasta para fora homens, mulheres e crianças pelas ruas de Jerusalém. Ele encarcera os pais de família, e é isso. No capítulo feito em perseguir a igreja em Jerusalém, Carrasco vai ao sumo sacerdote e pede uma carta para poder prender, perseguir a igreja que estava já crescendo em Damasco. O sumo sacerdote, ele assina a carta e coloca na mão de Paulo. Mas o interessante, queridos irmãos, é que essa carta ela sai de Jerusalém, mas até hoje nunca chegou em Damasco. Porque a carta saiu, mas não chegou? Muito simples, porque a Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, se não me falha a memória: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A carta ela sai, mas a carta não chega, porque a Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 8 e na parte C: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer
desfazer as obras do diabo. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a vossa vida. Tudo aquilo que o inimigo tem feito, tem armado, tem projetado, tem cavado cova para te ver cair, para te ver impedir o teu crescimento, Jesus vai jogar por terra nessa noite, porque Jesus está dando livramento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Você crê nesta palavra, meus irmãos? Então glorifica o nome de Jesus. Agora no capítulo 9, Saulo, ele não se levanta no capítulo 9, mas no mesmo capítulo Jesus o derruba. A Bíblia diz que um resplendor de luz aparece a ele no caminho, e uma voz ecoa em meio à luz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí, irmãos, é interessante, porque a carta era para ele perseguir a igreja, mas Jesus diz: por que tu me persegues? É muito simples. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, e não se persegue o corpo sem perseguir a cabeça. Então receba esta palavra. E quando o fofoqueiro se levanta para falar mal da sua vida, ele também está se levantando contra Jesus. Quando o fofoqueiro se levanta para criticar a igreja, para denegrir o nome da igreja, ele está denegrindo o nome de Jesus da igreja. Aí agora Jesus o derruba. No capítulo 9 tem sua vida transformada, e do capítulo 10 ao capítulo 20 o perseguidor vai se transformar em pregador. Aquele mercenário vai ser transformado em missionário, vai executar 3 grandes viagens missionárias. Queridos, o texto que nós lemos no capítulo 20, Paulo está ingressando, começando a 3ª viagem missionária, está em Troade. Ele se reúne com os irmãos num cenáculo, na casa de um dos irmãos, e ele começa a pregar. A Bíblia diz que ele prega e o culto vai avançando. Sabe aqueles cultos bons que tem horário para começar, mas às vezes o culto está tão bom que a gente estende o horário. Este era o culto. Paulo estava pregando, a palavra estava boa, o culto foi, só que em meio ao culto tão bom como esse, em meio, por que não dizermos uma vigília tão boa como aquela, um jovem vai se destacar, e é sobre esse jovem que eu quero pregar nessa noite. O nome desse jovem é Eutico. Eutico se destaca não porque ele era um jovem firme na rocha, não porque ele era um jovem que se vestia com uma roupa bonita. Eutico vai se destacar devido ao local que ele se assenta no culto. Porque, pastor, quantos locais não tinha para ele ficar? A Bíblia diz que se assentar na janela. Irmãos, imagina, mas como assim? Mas pregador, a Bíblia vai dizer que o culto estava cheio. Mas pensa comigo, os irmãos, se ele chegou cedo, ele poderia escolher o lugar que ele quisesse para se assentar. E se ele chegou atrasado, ele poderia muito bem, irmãos, ele da porta até a janela tem um percurso, ele fez esse percurso. Então se ele sentou na janela foi porque quis, porque se ele quisesse sentar no meio desse percurso ele achava um lugar para ele ficar, mas não, ele se assenta na janela. Eu fui pesquisar e eu descobri porque Eutico se assentou na janela, porque a janela desse cenáculo aqui, ela dava acesso para o lado de fora. Então Eutico na janela, ele tinha acesso tanto o lado de dentro do culto, como o lado de fora, a rua. Então aqui se revela o caráter desse jovem, porque esse jovem, ele era um jovem dividido. Eu oro a Deus para não estar pregando. Ele era um jovem dividido, ele não queria perder o que acontecia dentro, queria perder não, mas ele também não queria perder o que acontecia fora. Então ele se assenta na janela, porque para ele tem acesso ao lado de dentro e ele tem acesso ao lado de fora. Desculpe, meus jovens irmãos, mas infelizmente e muitos jovens estão assim como Eutico, estão sentados na janela, eles não perdem o que acontece
mas também não quer abandonar o que acontece fora. Ei, se nós pegarmos o celular dele, ele vai ter duas pastas de música. Uma é louvores a Deus, a outra é músicas mundanas. Se pegarmos a vida dele, nós vamos perceber que ele frequenta dois tipos de ambiente. Ele frequenta as cultos, as vigílias, ele frequenta os congressos, mas não, ele frequenta as festas mundanas. Mas eu trouxe aqui para dizer que é tempo de se levantar uma geração decidida, uma geração comprometida, porque eu olho para eu me lembro do tempo de Josué, porque a igreja lá no tempo de Josué, eles cultuavam a Deus, sim, cultuavam, mas eles tinham porque eles também cultuavam os deuses de pau, os deuses de pedra, os deuses de madeira. Aí a Bíblia diz que Josué levanta e diz: olha, até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? É tempo de vocês se decidirem, ou vocês servem o Deus de Israel, ou servem os deuses dos amorreus, dos amonitas, dos moabitas, dos fariseus, dos perizeus. O povo imediatamente se calou, mas eu imagino alguém olhando para Josué e dizendo: Josué, o que mais nós tem que fazer? Eu imagino Josué olhando para ele, meus irmãos, e dizendo: o que vocês vão fazer eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, escolha servir ao Senhor. Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de decisão, ou serve a Deus ou serve a Baal, ou serve a Jesus ou serve o diabo, irmão. Mas é tempo de se decidir. Só que Eutico ele não se decide. Eutico permanece na janela, e a Bíblia diz que a situação de Eutico vai piorar, porque a Bíblia diz que Eutico ele dormiu, irmãos, no meio de um culto tão bom, irmãos, Eutico dormiu. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo uma época que o sono está se alastrando dentro das igrejas. Eu me lembro um dia eu fui pegar em um congresso no estado do Goiás, era numa igreja, numa sede, uma igreja muito bonita, irmãos. Eu cheguei à igreja todo com poltrona, cheio de ar-condicionado, tinha uma orquestra muito bonita. Eu pensei comigo: pastor, vai ser o melhor culto da minha vida, porque esse povo aqui deve ser muito crente para ser tão abençoados assim. Irmãos, desculpa a minha franqueza, mas foi o pior culto que eu já cultuei na minha vida. Aí eu só escutei um amém, foi na oração final. Uma igreja gelada, uma igreja fria, uma igreja que não glorificava a Deus. Eu fiquei abismado, e o Espírito Santo falou comigo lá dentro daquela igreja: meu filho, é porque o sono está tomando de conta da igreja. Mas eu vim aqui nessa noite crendo que eu estou pregando para a juventude desperta. Eu estou crendo que estou pregando para jovens para adorar a Deus. Irmãos, é tempo de acordar, é tempo de se despertar do sono. Eu lembro que Jesus um dia chamou Pedro, Tiago e João e disse: vamos para o monte orar. Quando Jesus sobe para o monte, passa a primeira vigília, Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus acorda, Jesus sobe novamente. Quando vem a segunda vigília, a terceira, a quarta, todas elas, quando Jesus vem, eles estão dormindo. E Jesus diz: vem e despertai os vossos sonhos, vigiar comigo um pouco. Sabe qual foi o erro dos discípulos? O erro do discípulo é porque eles dormiram aonde tinha que ficar acordado. E desculpa a minha franqueza, mas a igreja hoje está bem pior, porque a igreja hoje dorme aonde tem que ficar acordada, e fica acordado quando tem que dormir. Porque hoje em dia na igreja, que é para estar acordado, muitos ficam dormindo, outros faltam a babar no culto, irmão, mas lá na casa dele, dá 2 da manhã, dá 3, que é para dormir, tá acordado no Facebook, no WhatsApp. E desculpa a minha franqueza, mas tem gente que fica até na internet vendo besteira, vendo o que não deve ver. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de lamento, é noite de despertar do sono, é noite de se acordar. Só que Eutico, irmãos, Eutico ele não acorda, e a situação desse jovem piora, porque a Bíblia diz que Eutico caiu. Irmãos, estamos vivendo uma geração que está vivendo em meio à queda, mas eu vim aqui com uma boa palavra para vocês. Eu vim
aqui dizer que cair não é o problema é permanecer. Cair nunca foi o problema é você permanecer no chão. Falando de queda, eu me lembro de Pedro olhou para Jesus, Pedro entrou no barco, Pedro novo convertido, Jesus está andando sobre as águas, Pedro contempla essa grandeza, e Pedro diz: Senhor, permita-me que eu vá até ti. Em outras palavras, Pedro está dizendo: deixa eu ter a minha primeira experiência. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, então venha. Imediatamente Pedro saltou na água. Eu fico imaginando os discípulos no barco, olhando para Pedro e falando: Pedro, cuidado, Pedro, não te empolgue, Pedro, porque você não é ele, Pedro, cuidado, Pedro, vai, Pedro. Mas Pedro saltou na água e começou a andar sobre as águas, pastor. Irmãos, imagina Pedro andando sobre as águas. Só que de repente, irmãos, a Bíblia diz que Pedro tirou o olhar de Jesus, o vento contrário bateu em Pedro e Pedro caiu. Quem sabe lá no barco os discípulos não ficaram rindo e apontando Pedro: Pedro, não te falei para tu não rir, eu te falei que tu ia cair, Pedro. Porque a nossa vida é assim, irmãos, quando é para você estar em cima, poucos vão te motivar, vai faltar gente, irmãos, para te motivar, vai faltar gente para dizer para você ir, mas quando você cair, irmãos, não vai faltar gente para te apontar. Eu imagino os discípulos apontando Pedro, mas só que, irmãos, e a Bíblia diz que Pedro está se afogando, mas Jesus vem sobre as águas, estende a mão para Pedro e levanta Pedro. Ei, deixa eu liberar uma palavra, porque o mesmo Jesus que chama Pedro do barco é o que levanta quando Pedro cai. Ei, o mesmo Jesus que te chamou é o mesmo que te levanta quando você cai, é o mesmo que enxuga as tuas lágrimas quando você chora, é o mesmo que abre os braços quando os muitos viram as costas, é o mesmo que estende a mão quando os muitos apontam o dedo. E nessa noite Jesus está mandando eu dizer para alguém aqui: eu não sei se você entrou aqui caído, mas só vai sair daqui caído se quiser, porque a mão de Jesus está estendida para você nessa noite. E é tempo de levantar. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém essa noite que no decorrer da caminhada caiu, de lá para cá vem tendo dificuldade para se levantar, porque todas as vezes que tenta se levantar, o inimigo começa a apontar, começa a dizer: ei, lembra, você caiu, lembra disso? Eu vim aqui dizer para você: ei, o problema não é cair, o problema é permanecer caído. A Bíblia diz no Salmo de número 37, versículo 21, e muitos passos de um homem bom é confirmado por Deus, e Deus trará alegria neste caminho. Ainda que este homem caia, não ficará prostrado, porque Deus o levantará. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, por 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, porque Deus o levantará por 7 vezes. A Bíblia diz lá no livro de Miqueias, no capítulo 7, no versículo 8: o inimigo minha não ao respeito, porque em trevas Deus será a minha luz, e ainda que eu caia, Deus me levantará. E Deus está dizendo nessa noite: eu te levanto, meu filho, eu te levanto, minha filha. É noite de se levantar. Aleluia. Só que Eutico, ele não se levantou, e a situação piorou, porque o texto diz que Eutico morreu, irmãos, Eutico morreu. E muitos dizem que a morte é um ponto final, mas eu vim aqui dizer para vocês que a morte não é ponto final para ninguém, porque e muitos ressuscitarão na dia, uns para a glória eterna, outros para o juízo eterno. Então dá a entender duas coisas: tanto o céu quanto o inferno é eterno.
Então a morte, ela não é um ponto final, porque a morte, ela pode ser, na verdade, um ponto contínuo para uma vida eterna no céu ou uma vida eterna no inferno. É as tuas decisões que vai falar e fazer para onde você vai passar a sua eternidade. Só que ele morreu, e a morte não é um ponto final. Existem 3 tipos de morte. O primeiro tipo de morte é a morte física, é quando o coração para e a respiração cessa. O segundo tipo de morte é a morte espiritual, é quando você perde a comunhão com Deus. O terceiro tipo de morte é a morte eterna, é quando você morre fisicamente, estando espiritualmente morto. Mas eu vim aqui pregar, eu vinha falando, Deus, será que eu vou pregar para alguém morto? Será que vai ter algum caixão lá? E eu cheguei, graças a Deus não vi nenhum caixão. Então eu percebo que aqui não tem ninguém morto eternamente, mas eu entendi que também não tem ninguém morto aqui fisicamente. Então deu a entender que eu estou falando para alguém aqui que está aqui presente ou está nos acompanhando na live, que está morto espiritualmente. Mas eu vim aqui dizer para você: ei, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia vai dizer que o inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus vem para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, no seu ministério, ele encontrou 3 vezes com a morte. Jesus, no seu ministério, ele encontrou 3 vezes com a morte. A primeira vez que Jesus encontrou com a morte foi num cortejo fúnebre. Estava todo mundo, aquela fila de carro estava levando o jovem para ser sepultado. Jesus tocou no caixão, o menino ressuscitou e a morte perdeu a primeira. A segunda encontro de Jesus com a morte foi na casa de Jairo. A Bíblia diz que a filha de Jairo estava morta, mas só que Jesus entrou na casa de Jairo e a filha ressuscitou. Meus irmãos, eu não sei porque para a morte sair da sua casa é só convidar Jesus para entrar, porque aonde o dono da vida entra, a morte tem que sair. O terceiro encontro de Jesus com a morte foi o mais marcante, e eu quero encerrar aqui. Foi o sepulcro de Lázaro. Tinha 4 dias, pastor, Lázaro estava morto. Está lá em João, no capítulo de número 11. Lázaro estava morto, 4 dias morto. Jesus chega, Marta está chorando, Maria está chorando. Eu imagino a tristeza daquela família. Eles chegam até dizer: Senhor, se tu chegasse a tempo, Lázaro não teria morrido. Só que, irmãos, eu imagino a comemoração da morte, quando Lázaro morre, a morte dizendo: eu venci, Lázaro está morto. Eu imagino o segundo dia, a morte comemorando, porque dizendo: já é 2 dias, Lázaro está morto, eu venci. Eu imagino o 4º dia, ao meio-dia, Lázaro morto, já estava fedendo, Maria chorando, Jesus chegou, Jesus também está chorando. Eu imagino: venci, já tem 4 dias. Só que quando Jesus chega e diz: tire a pedra. Queridos irmãos, eu imagino a morte duplicando a alegria, porque ela vai pensar: ele vai tirar a pedra, Jesus vai entrar, tá a maior carniça e eu venci. Só que o que a morte não sabia era que não era Jesus que ia entrar, era Lázaro que ia sair. Jesus olha para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. Ei, deixa eu liberar uma palavra para a sua vida. Nos 3 encontros de Jesus com a morte, ele venceu todos 3. 2 era jovem e ele ressuscitou. E nessa noite Jesus está dando vida para você. Jesus está dando vida para a tua casa. Eu não sei se eu estou pregando aqui para alguém que está morto espiritualmente, há muito tempo não consegue mais orar, há muito tempo já não tem dificuldade de ler a Bíblia, há muito tempo não consegue jejuar. Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu te dou vida nessa noite. Eu te dou vida nessa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu encerro agora.
Porque Jesus, a Bíblia diz que Paulo, o jovem, morreu. E a Bíblia diz que Paulo desceu. Paulo agachou. E Paulo abraçou. E Paulo disse: está vivo. Deus me trouxe aqui com dois propósitos. O primeiro era que Deus ia dar vida para alguém. E o segundo era que Deus ia levantar uma geração, pastor, de distribuidores de vida. Como assim, pregador? Qual é a fórmula para dar vida? Paulo desceu. Paulo agachou. Paulo abraçou. E Paulo disse: está vivo. Mas o jovem está morto. Mas Paulo disse: está vivo. Então qual é o segredo? O segredo para dar vida é profetizar vida. Lembra de Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor me levou e me pôs em um vasto seríssimo, me fez passear ao redor do vale, e falou comigo: filho do homem, pode porventura esses ossos secos voltarem a ter vida? E eu respondi: Senhor, eu não sei, mas tu o sabes. Eu imagino Deus olhando para Ezequiel e falando: Ezequiel, já que é eu que sei o segredo de dar vida, eu vou te ensinar agora, Ezequiel. Senhor, qual é seja a vida? Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz: então eu profetizei, voltou a pele, voltou o nervo, voltou a carne, e eu profetizei e voltou o Espírito. Deus me trouxe aqui para dizer: ei, eu estou levantando uma geração de profetas, distribuidores de vida. Eu vou profetizar: quando vocês passarem pelas ruas de Palma, o espírito da morte vai fugir de vocês. E quando ele estiver fugindo, eu imagino ele, quem sabe, atropelando um demônio, e o demônio perguntando: o que foi, morte, que você está correndo? E ela vai ter que dizer: sai da frente. Aí vem um distribuidor de vida. Aí vem um distribuidor de vida. Porque o segredo é profetizar. Então, jovem, quer ganhar tua mãe? Seja profeta da tua casa. Quer ganhar teu pai? Seja profeta do teu lar. Profetiza vida lá na tua casa. Profetiza vida lá no teu trabalho. Mateus, o meu irmão não vem para a igreja. Então profetiza ele aqui dentro adorando a Deus. Meu pai não vem para a igreja. Profetiza ele aqui dentro, mas ele está bebendo cachaça. Profetiza tomando santa ceia. Mas seja profeta da tua casa. Seja profeta do teu lar. Seja profeta da sua casa. Seja profeta. Feche os seus olhos nessa noite. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu acabo de pregar a tua palavra nessa noite. Meu Deus, eu te apresento cada jovem que acabou de me ouvir nessa noite. Meu Deus, eu creio, Pai, que eu preguei cada um desses jovens dessa igreja. Deus, visita, Pai, a liderança, a vida do pastor, Pai, a casa dele, o lar dele. Meu Deus, eu repreendo toda morte espiritual. Eu estou neste lugar um exército de jovens, Pai, distribuidores de vida. Meu Deus, eu profetizo que esses jovens vão marcar essa cidade de Palmas. Meu Deus, por aonde eles passarem, meu Pai, eles serão a Bíblia que o mundo lê. Deus, eu profetizo, Pai, um avivamento no meio dessa mocidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser representantes do Senhor na terra. Abençoa cada um deles agora, Pai, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Pai, do mais fraco ao mais forte. Que eles possam sair daqui marcados nessa noite por essa palavra. Meu Deus, se entrou alguém aqui, meu Deus, que está sentado na janela, meu Deus, que ele possa vir por meio nessa noite. Meu Deus, se entrou alguém aqui dormindo, Pai, que o Senhor venha despertar ele nessa noite. Meu Deus, se porventura alguém aqui entrou
entrou aqui caído, que ele possa sair daqui de pé para a glória do teu nome. E se entrou alguém aqui morto, Pai, meu Deus, que o Senhor possa distribuir vida para ele agora. Eu profetizo uma ressurreição dos céus sobre a vida de cada um desses jovens nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou descer.